E já inicialmente, parabéns por essa conquista. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Bom dia, Juliano, bom dia, Sidney. Aqui é poder tu chegar até aqui e falar sobre as tuas experiências que tu teve nessa competição é muito gratificante. As pessoas reconhecerem, né, o teu esforço, reconhecerem as tuas conquistas e sempre lembrando que a gente não chega até aqui sozinho, né? Por trás de todo o meu esforço teve um ótimo treinador, meus pais que sempre me apoiaram muito, meus amigos estão sempre acompanhando o meu treinamento. Então é muito importante o acompanhamento não só dos teus pais ou do teu treinador, mas de todas as pessoas que estão à volta de ti que se importam contigo, né? Como é que foi a preparação para isso tudo? Como é que você foi inserido nessa questão da educação profissional e que acabou chegando à competição, Rafael? Bom, aconteceu quando eu iniciei o curso de manutenção de aeronaves. Eu entrei no curso por experiência, eu queria aprender mais sobre aeronaves, é uma área que eu não tinha muito conhecimento. E quando eu entrei no curso, eu me apaixonei por isso. Quando me apaixonei, eu comecei a me esforçar cada vez mais. Meus coordenadores e uma professora de inglês, a Hannah, me indicou para essa competição etapa estadual, na época que foi em Joinville, do ano passado. Nessa etapa estadual, eu empatei com o primeiro lugar, a gente teve que fazer 2 desempates para poder decidir quem representaria Santa Catarina na etapa nacional. E após isso, eu treinei não só as questões técnicas, mas a questão psicológica também, que é muito importante durante a competição, para tu poder aplicar os teus conhecimentos diante de tanta interferência psicológica e física, coisas que te tiram a atenção. E então na etapa nacional agora, que aconteceu em agosto, de 8 a 12 de agosto foi a minha modalidade, a gente conseguiu um resultado muito melhor, uma das minhas melhores notas até hoje, melhor que meus simulados, e assim vai. Conseguimos ser o Santa Catarina com o melhor desempenho de manutenção de aeronaves de 2016. Rafael, você é tijucano, você estudou aqui em Tijucas. Falar um pouquinho também sobre a sua carreira de estudante. Bom, eu sou tijucano, nasci, vivi aqui, fui criado aqui mesmo. Eu estudei todo o meu ensino médio aqui também, ensino médio, ensino fundamental, primário. E antes de iniciar o curso técnico lá, eu já tinha feito 2 cursos de aprendizagem aqui no Senai Tijucas, né? Um de eletricista de manutenção e um de ceramista. Essa questão do Senai não é só a competição que tá ligado comigo, assim, já é um pouco de geração. Meu pai também, ele conseguiu a carreira dele graças ao Senai, fez um curso quando tinha 14 anos. E assim, o estudo dele foi só se aprimorando cada vez mais. Como é que eu posso dizer? Essa minha paixão pela aviação, ela já não é só um terceirão no ensino médio. Quando eu era pequeno, eu tinha batido uma foto na cabine de um piloto, quando eu fiz o primeiro voo de avião. Eu devia ter na faixa dos 5 a 8 anos, mais ou menos. E quando eu cheguei no ensino médio, meio que estava um pouco perdido, deslocado, não sabia bem o que eu queria fazer. Então, eu não queria prestar um vestibular ou me esforçar tanto para passar num concurso, alguma coisa assim, para algo que eu não sabia que eu queria fazer, né? Eu acho que as pessoas têm que decidir muito cedo o que elas querem fazer pro resto da vida, né? Uma responsabilidade bem grande. Então, eu não queria me esforçar para algo que eu não soubesse que ia me deixar feliz. Aí teve um dia que eu tava revirando umas fotos antigas lá em casa e eu achei essa minha quando eu era pequeno. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu quero ser piloto. Quando eu vi aquela foto assim, me surgiu, me brilhou nos olhos e é isso que eu quero fazer. Eu comecei a pesquisar, comecei a correr atrás, eu vi que é muito custoso, né, essa área, né? É muito difícil, não um curso em si, mas é porque para ser piloto tem que ter a carga prática, né? Tem que ter as horas de voo, e isso é muito caro. 1 hora de voo estava na faixa de 300 e pouco, R$400, acho que agora subiu um pouquinho por causa dessa crise, e tu tem que ter pelo menos 150 horas de voo para ser checado. Agora, para tu ser contratado também já é outra história, né? Depende de cada empresa e ainda são mais horas necessárias, né? Bem caro. Então, do terceirão, assim, falei, não, eu não vou prestar vestibular. Eu conversei com meu pai e com a minha mãe, porque hoje em dia é quase um tabu, né? Tu não fazer um vestibular depois que sai do ensino médio. Falei, eu quero fazer um curso técnico, porque é isso que eu quero, é isso que eu quero experimentar, eu quero ver se eu gosto. Eles super me apoiaram, me ajudaram em todos os quesitos, psicologicamente. Não deixaram eu falhar no ensino médio, né? Porque por mais que eu tenha trocado o meu foco, eu não podia deixar de lado, ainda é uma questão muito importante ter o ensino médio, mas ainda assim recebi muito apoio deles. Foi muito importante isso. Daí pra frente só veio a subir, né? Você cursa manutenção de aeronaves no Senai de Palhoça? Isso, o Senai de Palhoça ele é uma extensão do Senai de São José, né? Como no Senai de São José não tem espaço para colocar as aeronaves, então foi construído um outro Senai com um hangar, com outros cursos além de manutenção de aeronaves, ele é uma extensão. É a mesma unidade, só que com um galpão diferente, para poder colocar toda a estrutura, né? E a Olimpíada sobre a educação profissional, a Olimpíada do Conhecimento, ela é dividida
por áreas de atuação, é isso? Exatamente, tem diversos, a gente chama de ocupações. Tem desde cabeleireiro, a mecânica automotiva, mecânica industrial, CNC, solda, várias, assim, são coisas que tu nem imagina. Tem até panificação. Então, isso é muito interessante, porque tu não vê, assim, tu não consegue saber, vamos supor assim, Estados Unidos é melhor tecnologicamente. Não existe isso, porque pode ser que Estados Unidos ganhe em tal modalidade, mas o Brasil ganhe em outra. Então a gente consegue ver bem detalhadamente qual país ou qual estado, dependendo da etapa da Olimpíada, qual país ou qual estado é melhor em cada área. Isso é muito interessante tu olhar, porque geralmente alguns países conseguem uma pontuação invicta ou alguma coisa assim durante algum determinado tempo. Às vezes acontece de alguns estados quebrarem isso, alguns países quebrarem isso, que foi o caso da Olimpíada do meu treinador. Quando ele participou da etapa nacional, São Paulo, Minas, esses países eram invictos em manutenção de aeronaves. E Santa Catarina não tinha quase nenhuma estrutura, alguma coisa assim. Ele conseguiu estudar um monte, conseguiu uma pontuação ótima e bateu esses estados. Ele que foi a primeira pessoa a representar o Brasil lá fora em manutenção de aeronaves de Santa Catarina. Ele tem um grande papel nisso daí. Com isso ele conseguiu uma estrutura melhor para a gente estudar e por aí foi. Então... Rafael, você conquistou, portanto, a etapa estadual e nacional. Agora vai para a etapa, portanto, mundial, é isso? Exatamente. A etapa mundial, ela não se chama mais Olimpíada do Conhecimento, né? A Olimpíada, ela é uma etapa nacional que é utilizada para selecionar os campeões que vão representá-la na World Skills. Tudo isso que aconteceu até agora é para ver quem vai representar o Brasil lá fora. Todas essas etapas, essa questão da estadual, da nacional, é um crescimento para saber quem vai representar lá fora. O melhor, né? O melhor do país. Então, o mais importante tá vindo agora, que é o resultado internacional. É isso que todo mundo busca. Sempre falo que quando tu tá nessa questão da Olimpíada, onde tu quer chegar é lá fora. Tudo bem, ganhou a etapa nacional, ganhou a estadual, não importa. O que tu quer? Tu quer ter um ótimo rendimento lá fora. Tu quer provar que o Brasil é bom. Tu quer tirar essa coisa que todo mundo fala que o Brasil não é bom tecnologicamente. Não. Em 2015 o Brasil conseguiu o melhor resultado de todas as medalhas, né? Vamos dizer assim, se ouro, prata e bronze e excelência valessem pontos, o Brasil conseguiu a maior quantidade de pontos. Antes, a Coreia só conseguia essas maiores quantidades de pontos. O Brasil conseguiu bater ela e ainda ficou com o primeiro lugar em questão de medalhas e pontuações. Ou seja, uma grande pontuação tecnológica. E será quando e onde a etapa mundial? A etapa mundial vai ser em outubro de 2017, em Abu Dhabi, a capital do Emirados Árabes. Até lá, então, você tem uma preparação pela frente para competir. Uma grande preparação, assim. Lá fora o pessoal tem muita estrutura, isso não pode se negar, mas a gente não vai se deixar bater por isso, né? A gente vai fazer um treino bem pesado, todas as regras, normas, treinar muito psicológico, né? Porque lá fora tu encontra pessoas de várias línguas diferentes, por mais que alguns falem inglês, tem um intérprete, mas um fala inglês, só que ele fala alemão, daí é um sotaque diferente. Outro, imagina um coreano falando inglês. É verdade. Então é muito complicado, assim, tu chega lá e encontrar algum erro de prova, alguma coisa assim, ou tu não entender alguma coisa na prova e tu querer perguntar, ele vai simplesmente olhar pra ti, ó, isso é interpretação. Vai falar em inglês com sotaque em coreano, então é bem difícil tu lidar com certas situações lá fora. Eu falo por experiências do meu treinador que ele me passa, né? Tu lidar com pessoas de outros países é muito complicado. Você falar que assim, né? Toda competição vai um competidor do Brasil e um avaliador. E o teu avaliador, ele nunca pode te avaliar, até por uma questão ética, né? Ele avalia as pessoas do outro país. O que teu avaliador quer? Ele quer que o Brasil ganhe, né? Então, há muita rivalidade, assim, porque não tem por que o outro avaliador me ajudar, porque se ele me ajudar, ele vai fazer o competidor dele perder vantagem. Então, ele tá sempre falando, isso é interpretação, isso, aquilo. Então, é muito de ti na hora da competição, né? Depende muito de ti. Teu avaliador, ele não pode te ajudar muito lá na hora, sabe? É bem complicado. Ok, então nós queremos agradecer a participação aqui do Rafael Borba, tijucano, campeão brasileiro da Olimpíada do Conhecimento. Obrigado mais uma vez pela presença e parabéns e sucesso, portanto, agora na etapa mundial. Eu que agradeço por me receber aqui na Rádio Vale. Um grande abraço a todos e vamos se esforçar bastante para tentar conseguir uma medalha lá fora. Boa sorte, né? Obrigado.